Hello kids, how are you? Fine? Here's teacher Pedro, and today we are going to study simple present and adverbs of frequency, ok? Então pessoal, a gente vai estudar o simple present e os advérbios de frequência. Page 14, ok? Open the books to page 14. Exercise number 1 is a grammar exercise and you have to read with me. E vocês acompanhem comigo no livro de vocês, ok? So, read the grammar box below, match the example sentence with rows A and B. Então, antes da gente completar, vamos ler o box que o teacher vai explicando. Present simple. When do you use this? Quando eu uso isso? A gente já sabe a estrutura, a gente usa o tempo todo, mas agora a gente vai aprender quando a gente usa. When, right? The first case, letter A, no primeiro caso, na letra A, for something that is always or usually true. É para um fato, para algo que é sempre verdade. Então, olha o exemplo. Lucy Deegan lives in Laos, in Ireland. Lives in Laos. Ela mora lá, então é uma verdade. Letter B, for a act or routine. Então, a segunda hipótese que a gente vai usar é para uma rotina, para um hábito, para algo que a gente faz todos os dias, certo? E aí a letra C e a letra D, o livro traz no caso das perguntas pra gente, mas aí é só uma mudança na estrutura da frase, mas não na hipótese que a gente está usando, certo? Mas vamos ver a letra C e a letra D. Letter C, use do, does to make questions. Do, I use for I, you, we, they, certo? E o does, he, she, it, ok? The example is, does Alessandro spend a lot of hours gaming? Does Alessandro spend a lot of time gaming? And letter D, use don't, doesn't to make negatives. Então, o do mais o not, do plus not is don't, and does plus not is doesn't. E a gente usa para frases negativas. Let's see the example. Teenager Madison Mias doesn't think they are ugly. Doesn't think. Ela não acha. Doesn't think. Ok? Right. Simple present. Muito fácil. A gente já vê isso todos os dias e hoje foi só uma revisão. Agora, adverbs of frequency. Adverbs of frequency. É a frequência com que a gente faz as coisas. Esses advérbios, eles indicam se a gente faz sempre, só de vez em quando. And we have this special table for us, okay? Let's see. Always, 100%. Always. Always é sempre, 100%. Then we have usually, often, sometimes, not often. Pessoal, vale a pena destacar que often tem um T mudo, ok? You don't say often, you say often, ok? Then we have not often, not usually, and never, ok? Simple. So letter E, use adverbs of frequency before a main verb, então a gente sempre vai usar antes do nosso verbo, certo? Então nesse exemplo, Metal and her dad sometimes visit libraries. Sometimes visit. Então, sometimes de vez em quando, visit. E aqui está o verbo, visit. Okay? And the second case, we have the verb to be, so, but after the verb to be. Na segundo caso, quando a gente tem frases com verbo to be, é depois do verbo to be. Então, nesse caso, Alessandro isn't always on his computer, ok? Então, pessoal, nesse segundo caso, a gente usa depois do verbo to be. Isn't always. Isn't, então a gente tem o nosso verbo to be na forma negativa e o always, o nosso adverb. Certo? E agora vamos fazer os exercícios. O teacher vai explicar rapidão para vocês. Number 2. What or listen to 6 students. Which question are they answering? O teacher vai enviar para vocês o áudio e quando vocês receberem esse áudio, vocês vão ver 6 alunos e eles estão respondendo algumas perguntas. Eu quero saber qual pergunta que eles estão respondendo. Todos eles estão respondendo a mesma pergunta. Qual é essa pergunta, ok? Number 3. What or listen again and complete the sentence. Então agora você vai ouvir de novo ou ler ou ver, né? O teacher vai tentar mandar o vídeo ou o áudio e aí você vai completar essas frases.
Number 4, you have the verb you have the verbs and you have to complete the correct verb. Então, ó, você tem os verbos que você vai completar na forma correta. Se está na terceira pessoa, você vai adicionar o S, e se não está, você vai completar da forma correta, ok? Number 5, put the words in the correct order to complete the interview. Now, you are going to put the words in the correct order. Você vai colocar as palavras na ordem correta. Lembra então, does, se for uma pergunta, ele vai no começo. Se não for, você vai organizar, ok? And number 6, you don't have a pair, right? But try to make sentences. Você não tem alguém para conversar, mas tente formar frases, ok? So, use always, usually, sometimes, and never. Então você vai usar essas expressões para falar sobre o seu weekend, sobre o seu final de semana. Certo, kids? Thank you. See you. Bye bye.